Quanto às características de um espaço confinado, se o ambiente ele possui meios limitados de entrada e saída, é um local que não foi projetado para ocupação humana contínua, se naquele ambiente exista ou pode vir a existir alguma atmosfera de risco, ou se também nesses ambientes exista o risco de engolfamento ou sufocamento, estamos falando de um espaço confinado, segundo estabelece a ANR de número 33. Então a gente observa que são essas características do espaço confinado que deixam ele tão perigoso. Se não for projetado para ocupação humana contínua, não vai ter uma boa ventilação, não vai ter uma boa iluminação e vai esconder outros riscos. Mas o espaço confinado ele tem o seu objetivo. O objetivo de um espaço confinado é armazenar produtos, é servir para ser ali instalado um maquinário, instalado uma estrutura. É um ambiente que foi projetado talvez para passagem de algum tipo de produto ou até mesmo acesso sim por trabalhadores, mas de formas aí periódicas e com procedimentos. Então, essas características fazem com que esse ambiente esconda riscos potenciais. E a sua segunda característica, que é a entrada limitada, dificulta muito a entrada de trabalhadores. Alguns espaços confinados podem ocorrer acidentes até mesmo no acesso. O trabalhador ele pode ficar enroscado ali, entalado naquele local. E se for preciso fazer um resgate, ainda é pior. Os resgatistas vão ter grandes dificuldades, às vezes até para passar um equipamento. Imagina, por exemplo, a necessidade de uma prancha dentro de um espaço confinado, onde a sua entrada e saída, às vezes, é tão limitada que não é possível a passagem no equipamento como esse. Então, as dificuldades elas começam a aumentar. Então, às vezes, é necessário ter uma quantidade enorme de equipamentos, porque se a prancha ali ela não consegue passar, vai ter que se utilizar aqueles equipamentos como a SCAD, né, que são uma espécie de prancha moldável que vai envelopar o trabalhador para retirar ele do interior do espaço confinado. Então, ambientes que oferecem essas entradas e saída limitada deixa o ambiente muito perigoso. E a sua terceira característica, por não ter uma boa ventilação, então é provável que ali possa existir alguma atmosfera de risco, ou ser formada a partir de uma atividade realizada. Espaços confinados, por exemplo, que recebem uma boa ventilação e que recebem limpeza periódica, é claro que esses riscos aí vão ser controlados, mas são sempre ambientes propícios a esse tipo de atmosfera. E quando falamos de atmosfera de risco, estamos falando de poeiras, vapores, gases, produtos líquidos presentes nesses ambientes que têm o potencial de alguma forma prejudicar a saúde dos trabalhadores que estão lá de forma direta, mas também indireta. E no risco de afogamento, ele pode acontecer de diversas formas. Não só o afogamento, mas também o afunilamento desse trabalhador, que é chamado aí de engolfamento. Basicamente, então, isso é mais presente nas empresas de armazenamento de produtos a granel, mas também acontece nas empresas de tratamento de água e esgoto, que precisa muitas vezes que esse trabalhador ele entre nesse local para fazer algum tipo de limpeza, e aí existe essa possibilidade desse produto vir emergir esse trabalhador, levando ele até mesmo a uma possível morte. Então é de grande importância que você que está participando desse treinamento saiba como caracterizar um espaço confinado e também saiba identificar os riscos presentes nesses ambientes. Essa responsabilidade é do empregador, mas sabemos que nem todas as empresas possuem uma boa gestão de espaço confinado. Então, se a sua empresa onde você está trabalhando possui, isso é muito bom. Mas talvez você pode estar presente, estar trabalhando num ambiente onde não há essa gestão. Então é importante que você saiba os riscos, porque se você não saber os riscos, provavelmente também não saberá como fazer um bom gerenciamento para que o seu trabalho seja seguro nesses ambientes que escondem riscos potenciais. Então agora eu quero fazer um exercício com vocês sobre como nós vamos fazer ali a caracterização de um espaço confinado. A primeira regra é que você precisa decorar essas características. Então, quando você estiver diante de uma estrutura, você faça as seguintes perguntas. E se as respostas forem sim,
você estará diante de um espaço confinado. A partir daí, é necessário a aplicação da 33. Vamos fazer aqui um exercício agora para ver se vocês de fato decoraram e já sabem como identificar e como caracterizar um espaço confinado. Primeiro, vocês precisam decorar as características. Qual que é o primeiro? Vocês lembram? É um ambiente que não foi projetado para ocupação humana contínua. Possui meios limitados de entrada e saída, pode existir riscos atmosféricos e pode estar presente afogamento e também engolfamento, tá ok? Então, sempre que você estiver diante de uma estrutura que aparenta ou não ser um espaço confinado, a gente jamais vai olhar e já falar que é um espaço confinado sem antes fazer as seguintes perguntas. Vou colocar a imagem aqui e nós vamos fazer esse raciocínio junto. A primeira imagem que eu apresento para vocês é de um reservatório de água. Esse ambiente, ele é ou não um espaço confinado? Bom, para saber se esse ambiente é ou não um espaço confinado, precisamos então verificar as características. O primeiro, ele foi projetado para ocupação humana contínua? É claro que não. Reservatórios de água foram projetados para armazenar água. Então não é um ambiente propício para a ocupação de pessoas. O segundo, ele possui meios limitados de entrada e saída? Certamente sim. Esse local possui uma entrada ali muito limitada, inclusive de difícil acesso para resgate. O terceiro, ele apresenta riscos atmosféricos? Sim. Existem outros riscos, como por exemplo engolfamento e afogamento? Sim, está presente ali a possibilidade de um afogamento se essa caixa estiver com água. Então, verificando todas essas características, agora sim eu posso dizer que um reservatório de água trata-se de um espaço confinado. É necessário a aplicação da 33. A segunda imagem que nós estamos vendo é um caminhão-tanque, utilizado para transportar diesel, gasolina, etanol. São exemplos de espaço confinado. Por que são espaço confinado? Porque ele é um ambiente que não foi projetado para ocupação humana contínua, ele possui meios limitados de entrada e saída e pode existir riscos atmosféricos. A imagem que vocês estão vendo agora é de uma torre de controle. E aí, algumas pessoas olhando de longe, talvez até pense que é alguma espécie de reservatório ou depósito. E pode falar, pode ser que aquele local seja um espaço confinado. Então precisamos fazer a pergunta. A primeira é, foi projetado para ocupação humana contínua? A resposta é sim. Se foi, então não é um espaço confinado. Não se trata de um ambiente confinado, pois lá vai ter uma boa ventilação, vai ser um local adequado para pessoas permanecerem lá por um bom tempo. Nessa próxima imagem, nós estamos vendo aqui um submarino. Se a gente olha alguma das características do submarino, que a entrada e saída ela é limitada. Mas a primeira pergunta é, foi projetada para ocupação humana contínua? A resposta é sim. Então, nesse ambiente, não é um espaço confinado, pois ele possui ali um ambiente que tem as características ali adequadas para que trabalhadores permaneçam ali por muito tempo. Agora, quando um submarino ele é desativado, ele passa a ser um espaço confinado. Tá? Se não estiver ali em operação, estiver totalmente desativado, o sistema de ventilação já não funciona mais, então sim, ele passa a ser um espaço confinado. Nessa próxima imagem, vocês estão vendo uma célula de um armazém, um barracão, utilizado para armazenar soja, milho, serve também para armazenar outros tipos de cereais. Esse local foi projetado para ocupação humana contínua? Não, é um ambiente que foi projetado para armazenamento de produtos. O segundo, a entrada e saída é limitada? Nesse caso, a entrada e saída é grande, inclusive pode entrar até máquinas dentro desse ambiente. Pode existir alguma atmosfera de risco? Nesse local, a atmosfera de risco vai existir pela questão da poeira. Mas nesse local também possui o risco de engolfamento, sufocamento desse trabalhador, pela questão de se esse produto cair sobre ele, ele vai ser soterrado. A próxima imagem que vocês estão vendo é de um poço. Esse poço, ele é um poço de um armazém com profundidades aí de 15 metros. Ele é um ambiente que foi projetado para ocupação humana contínua? Certamente não. Então já temos a primeira característica. O segundo, a entrada e saída é limitada?
Nesse caso então, é um local que a entrada e saída é pequena. E o terceiro, pode existir riscos atmosféricos? Sim, esses locais é muito comum cair ali resíduos de produtos que eles vão passando ali por uma certa umidade e formando alguma atmosfera de riscos. O principal deles é a formação de gás. Então poderíamos citar aqui diversos tipos de espaço confinado presente nas demais tipos de organizações que existem. Por exemplo, no setor de água industrial e armazém, os principais são os silos, os armazéns, tem as moegas, existem ali os túneis, que são utilizados para acomodar as correias transportadoras, os poços, que são acomodados ali os elevadores, grande parte deles com profundidades aí a mais de 10 metros. Existem os secadores, os túneis de aeração, os ciclones, os depósitos de farelo e casca, e até mesmo tanques que são utilizados para armazenar produtos combustíveis, mas também exemplos de melaço, biodiesel e vários outros tipos de produtos que são utilizados no agro. Já na indústria, manutenção industrial, nós vamos ter os exemplos de espaço confinado como os tanques metálicos, os vasos de pressão, os tanques e reservatórios, os dutos e tubulações de grandes dimensões, torres de resfriamento, os fornos industriais e trocadores de calores, câmeras de pintura, poços de inspeções. Já nas empresas de tratamento de água e esgoto, os espaços confinados mais comuns são as caixas e reservatórios de água, os decantadores e separadores de resíduos, os poços de visitas, as galerias de drenagem, os reservatórios de produtos químicos, os dutos edutoras subterrâneas, canais abertos e casa de bomba. Já no setor da construção civil, nós temos, por exemplo, os poços e fundações, os fossos de elevadores, os túneis de obras, as redes pluviais, os tanques e reservatórios. No setor alimentício, os mais comuns são as câmeras frias, os túneis de congelamento, os tanques de mistura, os dutos de ventilação. No setor de energia, nós vamos ter, por exemplo, os tanques de combustíveis, esferas e tanques de LPs, dutos e galerias, poços de inspeções, torres e compartilhamentos de turbinas, tubulações enterradas e caixas de inspeções. E até mesmo nos portos estão presentes vários espaços confinados. Dentre eles, os porões dos navios, os compartilhamentos de carga, os containers fechados, vagões e tanques de transporte. Outros exemplos de espaço confinado são, por exemplo, os fossos de manutenções de veículos e máquinas, tubulações de ventilação industrial, cisternas e reservatórios subterrâneos, galerias subterrâneas. Esses são apenas alguns exemplos, mas existem vários outros.